Desde o princípio, Capello sempre prezou pela perfeição e elegância de seu trabalho. Durante décadas, a beleza das canções do violino em seu ombro foi, por vez, o único objetivo concreto e crucial, alcançando com maestria cada movimento tocado. Seu talento era algo imensurável, por inúmeras vezes admirado, idolatrado e invejado. Um verdadeiro ídolo, um ídolo de terno, com cabelos grisalhos e olhos brilhantes como a safira. Conta um Conto apresenta, de Darwin Alighieri, A Sonata do Diabo. Narração, Marcelo Fávaro. 20 de novembro de 1772. No entanto, a beleza física e engenhosa não eram suficientes para preencher precisamente o seu coração amargo e frívolo. A personalidade apática, dominando o subconsciente fraco de alguém deveras cruel, tornava-se nítida aos próximos, mais especificamente à sua esposa. Ele optou por livrar-se da beldade de ser pai, assim como a mulher também cedeu a essa prática considerada anormal. Mentiras e manipulações já eram evidentes na família conturbada daquele casal apaixonado. Bem como ser estéril não aparentava uma maldição, mas um livramento, ao contrário do que a tradição da união pregava. As luzes do palco cegavam-no naquele momento, similar a estar diante de uma divindade. Ora, quanta tolice! Nunca foi religioso, tampouco teve fé desde o início da sua existência. Acreditava na única e exclusiva inteligência do homem, capaz de satisfazer seus desejos sem a ajuda de Deus, sendo ele bom ou mal. Não que fosse misantropo, não. Ele quem traria algo inovador e singular ao mundo. Sim, o plano perfeito, bem intencionado. A crina repousava majestosamente nas costas, transmitindo uma melodia sem igual. Bela era pouco para definir tamanha magnitude estupenda com desdém. O público mantinha-se vidrado em cada nota, cada sonoridade rica em cultura do violinista atencioso e dedicado. Maravilharam-se com a última sonância. Bocas abertas, olhos lacrimejantes. O suspiro profundo vindo diretamente da alma do velho homem talentoso. De fato, o destaque no grande cenário foram as palmas logo após o fim da música, e em seguida, curvando-se em gesto de agradecimento, uma mão sobre o peito segurando a vara, e a outra estendida portando o violino de madeira nobre e maciça, sinonimamente fenomenal. Repleto de orgulho, caminhou lentamente em direção ao camarim enquanto as longas cortinas de seda esverdeadas se fechavam e as pessoas saíam satisfeitas com o espetáculo. No local, pegou sua mochila feita especialmente para a conservação do instrumento e guardou-o com cautela. O exato mesmo hábito que fazia, temendo riscá-lo ou perdê-lo. Em um curto espaço de tempo, Firmino Lúcio estava adentrado no pequeno cômodo, aplaudindo e sorrindo. Um senhor de idade avançada apreciando outro senhor. Bravo, bravo! Quanta competência, Pietro! Simplesmente não há palavras que definam tanto rigor. És um verdadeiro artista, merecedor de tudo o que tens. Eu fico extremamente agradecido em ouvir elogios vindo de ti, Lorde Firmino. Reverenciou-o em frente ao homem. A minha maior inspiração vem de pessoas como tu,
respeitável e toda a atividade digna de adoração. Muitíssimo obrigado. Estás abatido? Acredito que seja hora de ir à mansão e descansar. E por hoje é só. Recomponha as energias e descanse. Não se precipite, Lorde. Estou exausto, mas não morto. Permita-me comparecer à sua residência amanhã, a fim de conversarmos sobre o próximo concerto. Claro. Estarei aguardando no jardim. A criada o levará até lá. Agora desejo-lhe um bom repouso e calmaria. Uma ligeira sonolência o consumiu durante o trajeto. As suas pálpebras endureceram-se de tal modo que selou a visão temporariamente, porém, interrompidas pelos cavalgados barulhentos e a base sendo continuamente balançada com violência nas lombadas. Mesmo diante da dormência, tornou a pensar na ufania, tendo sonhos conscientes do triunfo que conquistou naquela noite, como de praxe. Ao chegar ao seu destino, ajeitou as vestes projetadas com o melhor tecido da época, limpando as mangas finas de veludo e espalhando os seus cabelos cinzentos para o lado. Deixou uma pequena quantia em dinheiro ao condutor e adentrou no grande portão branco de ferro. Subindo as escadas, sentiu a vibração ínfima da campainha estremecer a audição. Alguns segundos depois, a criada abriu a porta sorrindo e assentindo. Ele olhou em direção às gigantescas colunas de mármore que enfeitavam a frente de sua moradia e contemplou, pela 20ª vez naquele dia. Soltou um bufado recheado de satisfação e vanglória. Como és bela, a vida de um homem que possui todas as riquezas. Pois claramente era a única coisa na qual havia adquirido tamanha relevância. No momento em que foi questionado pelo violinista sobre o paradeiro da esposa, a criada apontou para a sala de estar, onde podia-se ouvir mais de uma voz dialogando, mas permanecia inaudível. Ele seguiu às pressas, curioso para ver quem era a visita. Andou rapidamente sobre os pisos de luxo e, no último passo dado, avistou 2 mulheres sentadas ao divã, com a lareira acesa e as janelas fechadas, cobertas por vastas cortinas de seda. Beatrice, sua esposa, conversava com a irmã caçula, Merida Locatelli, que, ao notar a presença dele, exibiu uma expressão raivosa. Pietro Capello ergueu uma sobrancelha apenas, desprezando-a. A dama das vestimentas azuis luminosas e caras era uma meretriz de primeira classe. Segundo o homem, desprezível não era adequado o suficiente para defini-la. Boa noite, querida, disse animado, menosprezando completamente a comparência da cunhada. Boa noite, Pietro, respondeu com um leve tom de soturnidade. Onde estavas? Fiquei lhe esperando a tarde toda. Tínhamos combinado de jantar hoje. Como assim? Eu avisei-lhe sobre o concerto na semana passada, exclamou indignado. Não presta atenção? Caro senhor Capello, precisamos conversar sobre o vosso relacionamento, Merida interrompeu. Beatrice convocou-me aqui para desabafar em relação a isso. Acontece que tu, Pietro, estás dando mais créditos ao vosso trabalho e esquecendo-se completamente de sua família. Ela tocou o assunto de sentir-se solitária e ignorada por ti. Este casamento precisa de revisões. E quem és tu para falar sobre matrimônio, Merida? Retrucou o autoritário. Foste jogada ao lixo por diversos homens, usada para satisfazer desejos carnais abomináveis. Não interfira onde não é chamada. Basta!
A mulher levantou-se aterrorizada com a discussão. Se não são capazes de conversar com cortesia, então simplesmente não o façam. Irei retirar-me daqui, pronunciou a senhorita Locatelli, através de um tom de voz trêmulo. Como pôde casar-se com um crápula desse tipo? Simplesmente incompreensível. Não vá, eu te imploro. Fique mais um pouco, eu preciso de ti. Lamento, minha irmã. Permanecer no mesmo lugar que esse homem é o cúmulo. Tomada de melancolia e infortúnio, a jovem limpou as mãos no rodado do seu vestido e caminhou velozmente, batendo violentamente o ombro do braço direito do cunhado. Parou próximo a ele, entristecida por suas falas anteriores, assim refletindo sobre o que foi dito. Vá, e não retorne novamente, cruzou os braços franzindo o senho. Não és bem-vinda nessa casa. Oculta-te daqui. De fato, Pietro Capello encarou vagarosamente ainda de costas. Nunca mais comparecerei a este local. Se Beatrice desejar, será bem-vinda sempre em minha casa. Quanto a ti, que o diabo lhe carregue. Por um minuto após ouvir essa frase, o homem sentiu-se desconfortável por um rápido período. O efeito do incômodo findou, e ele, com um sorriso lotado de deboche, voltou seu olhar nauseado para Merida Locatelli, de modo que desse a entender o profundo repúdio sentido. Eu não creio em mitologias, Merida. Pois deveria, revidou em palavras, uma agressão verbal clara. Entre a criada e a porta, deixou lugar em uma tensão sem igual, a fim de fazer a irmã primogênita repensar sobre o futuro incerto com o atual marido. O violinista continuava frio e apático diante da situação degradante de sua esposa. Calculista e manipulador, nítido daquilo que expressava. Desde que a cobiça o consumiu, toda a magia do matrimônio havia sido morta pela ganância e luxúria. Entretanto, a lição moral da jovem rameira não era bastante, vez que julgava o dever de agradecê-lo pela vida rica de sua irmã, a felicidade banal temporária notória naquelas circunstâncias. Ela manteve-se calada e cabisbaixa, já ciente da possibilidade impossível de ajudá-lo a modificar o pensamento mesquinho e indigente. Acredita nisso? Dirigiu o questionamento à esposa. Como pode ser assim? Tudo o que foi narrado não fora levado em consideração por ti? Desperte dessa cegueira, Pietro. Estás fazendo do seu trabalho superior a qualquer pessoa, a mim, a nós, a sua única e legítima esposa. Estou em lágrimas por ti, te amo sim, mas não mais corresponde-me a este amor. Estás louca, mulher. É claro que correspondo perfeitamente o que nosso matrimônio pregou desde o altar. És tu quem não capta a importância de uma união saudável, opulenta. Sou eu, o mentor da herança. E para quem deixarás? Não temos filhos por sua vontade. É ilógica essa casa, esse dinheiro, toda essa fortuna que temos. Quando morrermos, não levaremos nada. Minha vontade. Tu cedeste a isso. Por diversas vezes pretendeu ser estéril. Pare, chega! Colocou as duas mãos tapando os ouvidos, pressionando as pálpebras fortemente. Eu vou repousar no quarto de hóspede essa noite, e tu ficarás só. Não admite a sua obsessão por esse maldito violino. Pois então, adormeça com ele. Vamos, Teresa, ajeite meus aposentos. A criada assentiu, acompanhando-a pelo corredor.
Capelo negou com a cabeça 3 vezes, fechou os olhos e deu de ombros. Afinal, quem estava perdendo uma noite com ele era ela. Provido de orgulho, subiu as grandes escadas de granito, exibindo a postura de alguém forte emocionalmente. E antes de finalmente deitar-se na cama, resolveu por hora tomar uma longa ducha, em tal grau que tivesse certeza da remoção do toque repugnante de Merida em seu ombro. Encheu a banheira de vidro com água morna, despiu-se e adentrou, confortável, relaxante como nunca. Colocou as mãos sobre o peito refletido a respeito de si, em como estava aproveitando sua vida e os períodos de paz. Ficou por um bom tempo observando o teto branco, tentando esvaziar a mente de pensamentos supérfluos. Logo em seguida, saiu cobrindo-se com a toalha, passando em frente ao espelho acima da pia. Parou por um instante, e a única coisa que pôde ver foi a figura de um homem velho, no auge dos seus 50 anos de idade, com a pele enrugada, desgastada, flácida e horrenda. Aquilo o incomodava. Porém, era impossível evitar a velhice. Ignorar foi a melhor opção. Após ter efetuado seu momento de relaxamento, por fim, jogou-se na cama de braços estendidos. Cobriu-se, deu uma última suspirada e deixou que o breu dominasse sua visão completamente. Despertou-se assustado e sem motivo aparente, como se uma súbita beliscada o tivesse surpreendido de alguma forma. A primeira coisa que avistou foi a imagem embaçada em seu redor. Demorou alguns segundos até que, feito um feitio impotente, sentiu-se estático e estava totalmente imóvel. Não conseguia mexer um dedo sequer. Apenas a respiração e o virar de órbitas eram possíveis àquela altura. Um pequeno pânico tomou conta do subconsciente silencioso do violinista. Observou novamente tudo que envolvia em seu torno e então acabou por ver uma figura sentada em uma cadeira próxima à janela aberta, onde somente a luz do luar iluminava vagarosamente o local. Arregalou os olhos ao máximo e engoliu em seco. Ela, a figura, permanecia calada, e suas vestes, um manto escarlate, tocava o chão. A sua feição foi coberta, como se a face soturna não passasse de mera escuridão. O que diabos? Disse quase sem fôlego. Quem? O que fizeste comigo? Quem lhe deu a devida permissão para entrar aqui? E que tipo de medicação é esta que aplicaste em mim? Diga algo, sujeito. A criatura continuou quieta, parada, semelhante a uma estátua de mármore medieval. E Pietro Capello não soube reagir, afinal, não podia se mover. Beatrice! Chamou pela esposa. Beatrice, oh Beatrice! Tira-me deste tormento. Há alguém aqui? Por favor! Acorda, Pietro, levanta-te daqui. Não sobrevém a ti despertar, Pietro. Pois não estás sonhando, respondeu com um tom de voz calmo e ao mesmo tempo aterrorizante e pouco trêmulo. E quem és tu? Indagou novamente. Sou aquele que caiu. O contrário de generosidade, de altruísmo. Eu sou criação do Criador, mas acima de qualquer mortal devo considerar a morte do início e o limite do fim. Devo retornar em breve, como está escrito. Esqueço-me de que detestas ler, não é verdade? Perdoe-me a ignorância, homem. Sou aquele no qual desprezaste durante toda a sua vida. És corajoso demais, audacioso na pior das espécies.
Sou também a música que tocas. Posso ser aquilo que quiseres, desde que agrade a minha percepção. Claro, eu tenho vários nomes. Suponho que conheces inúmeros deles. No entanto, da mesma forma que desdém minha existência, igualmente se opõe a desprezar por inteiro todos eles. A sua ganância é admirável, Pietro. Eu sou um grande fã. Admito. É épico, no mínimo. Expôs suas mãos para fora da longa manga do manto, deixando claro sua fisionomia humana. Ainda sem compreender, o homem desesperou-se bruscamente. A tentativa de mover-se fora em vão. Restou acelerar a respiração e continuar buscando uma maneira mais inequívoca de sair dali. Abriu a boca com o intuito de gritar, mas nada saiu. Nada além do mutismo, como se algo abafasse a sonoridade da sua voz para dentro do quarto. A figura mal se movia. Persistiu em ver o senhor tomado de aflição e angústia. Um espetáculo macabro, uma tortura psíquica e física. Alguém me ajude, por favor, Beatrice! Teresa! Oh, eu não mereço tal castigo! É simplesmente incompreensível. Espere. Eu mereço. Os céus me castigaram. Ai de mim. Quanta bestialidade de alguém incrédulo como tu. Terrível é a sua vivência, Pietro. Não ter a quem recorrer, mas ter a quem culpar. Bom, pelo menos não carrego o tamanho fado desta situação, sim? És vazio, oco inteiramente. Não serei hipócrita em afirmar que amo a sua estupidez, Pietro. Elevando a cabeça, mantendo uma postura ereta, a figura se levantou da cadeira, deixando exposta sua altura de aproximadamente 1,85 m. Caminhou até o centro do cômodo e cessou os passos. Se antes seu aspecto era assustador, naquele momento tornou-se inquietante. Uma real amargura assolava o peito daquele que estava deitado. Pôde sentir um refluxo amargo retornando das profundezas do seu estômago embrulhado. E de repente, o manto escarlate locomoveu-se ao chão, revelando a face da coisa inerte, olhando fixamente para o músico. E sua aflição transformou-se em choque quando viu de perto o impossível, o surreal. Era Pietro Capello. Todas as características eram iguais, exatamente iguais. Os cabelos curtos, grisalhos e lisos, a magreza exorbitante do seu busto, o contorno alinhado dos lábios embranquiçados, todos os traços do corpo, inclusive a altura. Porém, havia algo singular, um detalhe que chamava a atenção. As íris dos seus olhos eram vermelhas, tão vermelhas quanto o sangue fervente da estatura de Pietro. Bom, seu olhar gélido fazia tremer o interior, uma aparência desafiadora, e em outras palavras, terrivelmente hedionda. Uma cópia perfeita, mais infame. Incrédulo do que se encontrava diante de si, sugou o ar para dentro de seus pulmões e prendeu a respiração em protesto do medo. As mãos invisíveis pareciam sufocá-lo com extenso horror. Por um certo segundo, torceu fielmente para que fosse um sonho tolo e medíocre. No entanto, a sua ciência nada mais podia realizar, mesmo que esforçasse o cérebro de maneira rude. E quem és tu, criatura? Questionou receoso, com a voz vibrante e aterrada. Eu? Pietro Capello? Sou o oposto de Deus. Dito isso, aproximou sua fisionomia diabólica e exibiu um sorriso maléfico. E a intensidade e a desgraça estavam nítidas no fundo do subconsciente de Sorme. Não possuía alma, vazio ainda não bastava para defini-lo. Não havia descrição correta. Ele afastou-se de súbito e lento. O semblante debochado desapareceu de sua face, pois foi preenchida por espinhos que o rondavam, o transformando em algo milhares de vezes mais péssimo quanto o anterior. A pele enrugada transfez
uma textura escamosa, semelhante à de um animal marinho, e o odor assemelhava-se putrefato, como um cadáver em decomposição. E em seu crânio, nos lados direito e esquerdo, um par de chifres iguais aos de um bode, com uma curvatura amedrontadora seguindo as pontas, e na parte posterior uma longa cauda de leão, mas da cor carmim, junto aos pelos da extremidade, e a espinha dorsal torta, como as de um corcunda, e os pés, bem, eram pés de touro. As únicas partes humanas daquela temerosa criatura eram mãos e os olhos, que ainda mantinham-se vermelhos, e a verdadeira mistura de animais, algo atroz e impuro. Pietro não permitia se desviar daquele olhar. O olhar dele nunca esteve tão horrorizado em sua vida. E a figura na qual sempre jurou inexistência, agora estava ali, bem na sua frente, com seu aspecto real e veraz, o próprio Satanás. Vê como eu sou belo, proferiu com um timbre irônico. Por que choras, homem? Contemple a mocidade da minha aparência. Horas não eras tu quem quem queria me ver? Agora olhe, admire. Disseste que só podia crer naquilo que suas órbitas avistassem? Pois aqui estou. Nada respondeu. Retrucou ou bufou. Um estado chocante que o fez paralisar a alma além do corpo físico. E nada mais pensou, refletiu ou sentiu, dado como morto por si. E a besta entrou engargalhada ao assisti-lo sucumbir à fraqueza e ao terror. O genuíno espetáculo da aflição do homem, do velho homem ganancioso, sofrendo de martírio como qualquer mero mortal, após contemplar a crueldade em carne legítima e natural. Vamos, homem, não vai comentar nada? Irá entregar-se ao mutismo? Era isso que eu esperava de ti, o desespero e o temor. Não és diferente de outros como pensavas. Nunca foi mais do que um fétido pedaço de soberba. Oh, ai de ti mesmo! Teu espírito está pestilento e brevemente juntará a mim em um dos 7 círculos do abismo. E o que queres dizer? Por fim pronunciou a preambular pergunta depois de minutos de silêncio. Jamais irei ceder a ti, criatura maldita. Foi necessário vir até aqui provar sua existência? Admito que por um segundo surpreendeu-me com seu aspecto. Por agora eu creio que és em tal grau pútrido quanto eu. Estás a me desafiar? Tolo! Minha maior vitória sobre ti era fazê-lo crer na minha inexistência. Todavia, após observar-te durante toda a sua ordinária vida, interessei-me pela sua ruindade espiritual. Judas lhe aplaude no limbo. Está orgulhoso de ti, desde os piores delinquentes até o homem que ousou a entregar o Filho de Deus. Oh, quanta ignorância! Este mundo está infestado de malfeitores, gananciosos, humanos que mais se assemelham a criaturas bestiais. Fico até um pouco invejado. Tu quem os conduziu a isso, como pregado desde a atualidade. Creio que seja contraditório invejar a ruína de ti mesmo. E o demônio riu tanto que pequenas gotas de lágrimas ferventes escorreram-lhe. Seus dentes eram cortantes como lâminas, as pontas tão afiadas como agulhas. Quando cessou, pulou no leito de Pietro como uma pulga, e em um piscar de olhos estava sentado sobre o colchão, e o violinista engoliu em seco na tentativa de afastar-se dele. Sentiu-se desconfortável ao notar que apenas as íris escarlate da criatura brilhavam em meio à escuridão do quarto.
Não vista-se de falsa coragem, Capelo. Estás querendo me enganar realmente? Para quem declarava-se cético, tens um conhecimento acima de muitos religiosos. Um mundo incompatível este, não concorda? Obviamente, sim. Não entendo por que tens tanto interesse em coordená-lo, disse com os olhos murchos encarando a criatura. Por qual motivo, de fato, pretende concluir seus objetivos? Deixe-me pensar. Colocou uma das mãos sobre o queixo, fingindo reflexão. Humanos são pecadores desprezíveis, mas interessantes. O pecado é o lema principal para qualquer tipo de situação decadente de todos. Pessoas como tu são pedras preciosas. És desobediente a Javé, assim como fui um dia. Tenho interesse, pois vejo a maneira de espelhar-se em mim. Não zombe mentalmente, não dê esse sorrisinho cínico. É verdade o que eu te digo. Isso durante o tempo em que o livre-arbítrio for maior do que a própria fé. E como tu definirias o livre-arbítrio? Muitos acreditam que isso não passa de uma falácia antirreligiosa. Antes de recebê-lo contra a minha vontade nos meus aposentos. Este era o meu pensamento. Realmente eu não compreendo, nem tu, nem Deus. Afinal, por que persistes, se sabes que irá perder essa batalha? Ou és tão desprovido de gnose que não conhece o que está escrito? Porventura és mau, desde que desejou ir além do Criador, tendo total compreensão de sua falha? És exageradamente curioso, Pietro. O sinônimo de incompreensível é o amor de Deus por humanos como tu. Ri de tal ato. Vês que as criações não foram necessariamente perfeitas, porque a fraqueza os corrompeu. O anseio por poder os dominou, e eu fui somente aquele que incentivou um mero espectador da recaída humana. O princípio dos tempos desenrolou-se em lástima. Contudo, o chamado Cordeiro, um membro da divina Trindade, pisou nesse plano com o único intuito de salvá-los do caos. E mesmo assim é desprezado por muitos. Eu os conduzo a isso na maioria das vezes. Não obstante, tu e outrem o fizeram por si. Magnífico, sim, magnífico. A magnitude da ingratidão é bela, é sublime. Estás falando de Jesus Cristo? Sim, o próprio. Quando eu o vi massacrado e pendurado naquela cruz, neguei com a cabeça, assim como o apóstolo Pedro o negou 3 vezes antes da sua morte. Como pôde sacrificar-se por criaturas ingratas como tu e os outros? Ofereci maravilhas, cargos estupendos no meu reino eternal, e do mesmo modo negou a mim, escolhendo o óbito. Quanta asneira! Ainda me achas incompreensível? Sou a compreensão. Tenho o caminho mais óbvio e explicativo, ao contrário deles. Eu acredito na filosofia do raciocínio limitado dos humanos. Não há como ter a percepção clara de todas as coisas. Estás a enganar-me com suas mentiras. E qual é a definição de mentira para ti? O homem no qual banhou-se nas águas da insensatez, burlando a própria esposa. E sabes a maneira que define a verdade, criatura pestilenta? Retrucou franzindo o senho. Tu não tens um mínimo de conhecimento que tenho sobre a música, por exemplo. Não há cultura em uma besta decomposta de vários animais irracionais. Satanás alterou seu semblante irônico a uma fúria incessante. Inesperadamente subiu em cima do peito do violinista, forçando o corpo contra o colchão. Parecido com um dragão, soltou leves fumaças pelas aberturas nasais, e Pietro Capello começou a perder o fôlego.
Sentiu os ossos congelarem no interior e prosseguiu imóvel, e a saliva secou, embora ainda tentasse engolir algo, porém apenas a língua movimentava-se desesperadamente. Então, tomado de ira e repulsa, a criatura afastou-se lento e ominoso, retornando para onde estava. Estendeu uma de suas mãos, deixando explícito suas unhas semelhantes a garras de gavião, e na palma, magicamente surgiu um violino, dourado com uma vara prateada. Preparou-se, ajeitando o instrumento no ombro, e vagarosamente pôs-se a tocar uma melodia autoral. A primeira nota exibida fora tardia. Cada uma soava extraordinária, algo de extremo surrealismo para Pietro Capello. Ele não conseguia crer no que assistia, no que ouvia. Os vibratos violentos e ao mesmo tempo suntuosos eram o mínimo perfeitos. Porque se existia algo acima da perfeição, a besta havia conquistado com esplendor, e suas íris gélidas penetravam no olhar do homem enquanto tocava, e os movimentos do seu corpo escamoso e fétido conseguiam ser ainda mais primorosos. Mas como pode tocar dessa maneira? Perguntou ainda incrédulo. Aqueles que desafiam-me tendem a fazer perguntas parecidas, Pietro. Sim, estou indo magnificamente bem. Todos os sinônimos de perfeição estão rondando a sua mente nesse exato momento. E eu sei quanto deve ser trágico decepcionar-se com a impureza em carne elaborando algo magistral como essa canção. Vê estes passos celestes, não? Tu irás reproduzir essa melodia, estou certo? Porém, não terá a mesma majestade. Será somente uma cópia semelhante. É algo engraçado imaginar coisa parecida. Muitos irão contemplá-la. Outros irão repudiá-la. Claro, eu tenho a ciência do futuro. Como perguntaste-me anteriormente. Vejo uma bela mulher. Uma formosa jovem cuja face angelical é adorada por seu marido de modo que a obsessão é iminente. E ela baila. Linda, divina, beldade. Adivinhe, Capello, adivinhe! É esta música na qual ela está dançando, a sua versão, e a plateia a admira assustada com o tamanho brilho, a digníssima dama. O remorso do homem assentado, talvez. A sua amnésia constante não o permite raciocinar direito. Oh não, o seu corpo agora apodrece, deixa toda a sua beleza esvair-se de si. Trágico, trágico, estás putrefato. Pobre mulher, digo isso sorrindo. E sabes o motivo? Satisfação. Não irás compreender, pois até lá estará debaixo da terra Pietro Capello, assim como todos os outros seres humanos. Não levará nada contigo, somente a dor. E a exata mesma dor que causará em sua esposa quando ela souber de ti, a maldade, o apodrecimento da sua alma gananciosa. Ele nada respondeu. Manteve-se inerte, como esteve desde o princípio daquele momento. Estava perplexo e concentrado na melodia, e deixou cair uma lágrima rústica do olho direito, e sua voz aparentava ter desaparecido no momento em que a besta chegou na segunda parte da canção, e os movimentos eram velozes e intensos, tanto que chegou a questionar a resistência do violino para com a intensidade. Os vibratos ficaram cada vez mais rápidos até que, na terceira parte, a calmaria retornou. As notas permaneceram longas, mas pesadas conforme estendia-se, e nisso, o passado de Pietro Capello ressurgiu luminoso e nítido à sua visão ciente. Lá estavas, homem, disse enquanto gerava um vibrato carregado de suspense. Em 15 de maio de 1722, acabaste de sair da mansão deixando Beatrice Capello adormecida. Fostes diretamente ao meretrício encontrar-se com Merida Locatelli. Ai de ti, Pietro, ai de ti. Tenho náuseas de recordar o que fizeste naquela noite. Totalmente desprezível.
uma facada nos 10 mandamentos. Virastes definitivamente suas costas a Deus. E imaginar que Ele ainda te ama. Olhe o horário, 3h52. Neste exato horário, os gemidos prazerosos de Merida ecoavam nos ouvidos de todas as outras meretrizes. Cala-te, demônio, cala-te! Pare de narrar isso, pois estou certo do que eu pratiquei. Oh, Beatrice, minha amada Beatrice, eu te traí. Foi neste dia que perdeste a salvação, Pietro. Tu já estavas pendente a descer por negar a conversão. No entanto, este foi o ápice da perfeição do corpo e da alma, e em breve estará no limbo junto a mim e sua amante. Manifestou um sorriso diabólico. Não, Celso, que diabos eu fiz aquela noite? Deus me perdoe. Eu falhei em meu matrimônio. Casei-me sem crer na sua existência. Neguei-o desde o início, traí minha esposa dormindo com uma prostituta. A irmã. Terrível. Envergonho-me com tamanha monstruosidade. Por quê? Perdoe-me. No entanto, no momento de suas lamentações, o músico encarou novamente a criatura bestial, agora transformada pela segunda vez em uma cópia de sua esposa. Suas órbitas estavam completamente negras, ao ponto de tornar visível o vazio insólito reles. Prosseguiu tocando as últimas notas da canção. Uma fúnebre melancolia dominou o cômodo, e o silêncio predominou. Nem mesmo os soluços do choro eram audíveis. E após finalizar com um longo vibrato, abaixou o instrumento, reverenciando em frente ao velho homem, imóvel, porém plangente. Pietro fechou os olhos, forçando-os durante 5 segundos, e quando abriu, Satanás havia desaparecido. Somente a luz do luar exibia o brilho esplêndido pela janela. Ele suspirou aliviado, conseguindo finalmente mexer suas mãos e o resto dos membros. Não demorou muito até convencer-se de contar a verdade a Beatrice, que no próximo dia sofreu constantemente. Grávida de 2 semanas, pensou em acabar o matrimônio. Todavia, uma criança sem pai sobreviveria impura e infeliz com a própria vivência. Assim, perdoando-o na batalha de descartar o nojo que havia adquirido por ele. E durante toda a sua vida, a qual negou as escrituras, mais especificamente até o dia da sua morte, observei Pietro Capello perder tudo após a sua última canção, a Sonata do Diabo. A arte póstuma foi bem recebida após anos tentando ser reproduzida por ele ou outrem. Um semblante entristecido, o mesmo semblante que exibia aquela noite, o exato análogo de desalento e as lágrimas na madrugada da traição, estampou na face aflita do Filho do Homem, que venceu a morte e ressuscitou no 3º dia. Os anjos afligiram-se à partida do violinista, pois ele não subiu como deveria. Fim do conto. Muito bem, pessoal, este foi o conto de um Derwin Alighieri, ou Derwin, né? Eu não sei como ele costuma chamar o próprio nome artístico dele. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Olá, Marcelo. Ele ouve bastante nosso canal, admira as narrações. Gostaria de solicitar um audioconto A Sonata do Diabo. Tá no Wattpad, então vocês podem procurar lá. E se quiser dar uma olhada, muitíssimo obrigada. Deve ser uma menina, né?
der Rhein. De coração desejo-lhe sucesso com o canal e que prossiga o ótimo trabalho. É isso aí, então é isso, menina, né? Bom, falou obrigada, deve ser menina, né? Bom, comente aí, fale sobre esse conto que eu achei bem diferente. Então, à noite, o próprio ser encarnado aparece para confrontar o velho músico com seus próprios pecados. E aí, bom, é um tema que eu não trabalho muito, essa coisa do pecado, né? Mas bem próprio da época, né? Mas está aí, muito bom. Vamos para o próximo conto. Isso aí, um grande abraço aí aos novos escritores.